micro aqui, né, que é a psicologia. Como que a aprovação de uma empresa júnior na psico pode afetar o curso? Alguém mais tem uma pergunta? Vocês falaram bastante de empreendedorismo, que é um dos exercícios de segunda vivência empresarial. Vamos falar um pouco sobre a prática e a vivência como componente pedagógico no projeto de vocês. Tentar começar primeiro, tá, vou tentar falar mais alto. Deixa quieto. Vocês conseguem me escutar assim, né? Podia todo mundo chegar mais Se alguém não estiver conseguindo escutar, só me dá um toque. Eu acho que Eu não gosto de falar no microfone. Já falo bem a verdade, nunca gostei, e até hoje, embora um pouco mais confortável, nunca me sinto plenamente confortável com isso. Bom, mas enfim, deixando as minhas questões pessoais de lado, Laís, olha só. Veja, tem um discurso, né, que se apresentou em 2013, se apresentou em 2011, se apresenta continuamente quando a gente vai debater as empresas juniores, que é, bom, quem quer entrar, entra. Ninguém é forçado a entrar na empresa júnior. Então a empresa júnior não afeta a coletividade do curso, pode deixar lá. Eles vão ficar lá fazendo as coisas deles. Nós vamos ficar aqui fazendo as nossas, pronto, acabou, pode coexistir qualquer tipo de projeto, porque basta que você, individualmente, adira esse projeto. Veja, as implicações para um curso e para a universidade transcendem aqueles que estão lá cotidianamente. Porque organizam um tipo de pensamento no curso e na universidade que é esse pensamento, um pensamento privatizante. Acabou de ter na universidade, eu não pude, queria estar presente para ver, infelizmente eu não pude, porque a gente tem muito trabalho na greve, por incrível que pareça. Teve um evento organizado pela Brasil Júnior, também pela Brasil Júnior, entre outras entidades, chamado Universidades Empreendedoras. Que dizia o seguinte: o nosso país tem as universidades mal ranqueadas porque elas são incapazes de gerar novos negócios. Ou seja, eles não estão lá só fazendo as questões deles, fazendo as práticas deles. É um projeto político orientado. Se pegar os documentos da Brasil Júnior, orienta que tem que fazer debate constante sobre empreendedorismo no curso. Pegar os planejamentos estratégicos da Brasil Júnior, transcende transcende um grupo de estudantes que está lá. Tá. Sobre isso ainda, e aí entrando também já um pouco na pergunta do Luiz, hoje na minha banca de mestrado, no debate, a professora Eneida apresentou uma hipótese, o professor que fez parte da minha banca, aqui do SED. Veja, não é a ideologia do empreendedorismo e as empresas júnior de forma geral não constituem apenas um discurso ideológico, reacionário, conservador, mas sim uma praxis conservadora, porque botam um conjunto de estudantes, é só ver o que sustentou as vitórias dessa chapa conservadora no Diretório Central dos Estudantes. Uma das principais organizações que sustentaram a vitória deles foram as empresas juniores. O Centro Acadêmico de Psicologia é a mesma coisa. Teve, em um momento, né, um dos principais debates foi a empresa júnior e sustentou a vitória de uma chapa conservadora no CA. Em diversos momentos, vejam, não fica só no cotidiano da empresa júnior. E entrando já em um dos elementos para conformar isso, tanto é a ideologia do empreendedorismo, mas a própria noção da vivência, da prática, como a via pedagógica por excelência, né? Se pegar os documentos da empresa júnior, é isso. Acho que o Alan talvez possa falar até um pouco melhor do que eu sobre isso, mas representar aqui, veja, esse é um projeto que os empresários, roubando um certo discurso que corre nas universidades, né, da dificuldade que a gente tem, que os estudantes identificam constantemente, né, de poder fazer uma ligação entre teoria e prática, etc.
apresentam para exatamente precarizar a dimensão teórica da formação. Quando a gente fala aqui, ilustra aqui que a gente não foi exigido de ler um livro durante o curso de graduação em psicologia, não é pouco, é um exemplo, mas isso acontece se aqui, na Universidade Federal de Santa Catarina, pensem nas uni-esquinas que tem por aí, nas universidades privadas de qualquer... Pensem como é nas universidades privadas. Apostila. Se muito uma apostila. Veja, a questão não é se opor à prática como um componente pedagógico, a prática como parte da formação. Mas que prática e o que ela pode produzir teoricamente também. Ou seja, ela é orientada teoricamente e o que ela produz teoricamente. A prática pela prática, veja, ela também tem um caráter de destroçar a formação teórica. E muitas vezes a gente assume esse discurso... Eu mesmo já fiz quando estudante de graduação. A gente precisa de mais prática no curso. Sem poder ponderar o que isso implica politicamente. Se pegar os documentos da CNI, foi uns que eu analisei, está lá o tempo inteiro. Essas universidades estão debatendo muito teoria e tem que ter mais prática. E quando dizem mais prática de mercado, né? Discursinho de que não tem problema, dá para a gente conciliar. Não vai faltar gente para fazer. Dá para disputar os termos em que vai acontecer. Citar 2 exemplos. Na discussão da Lei Orgânica do SUS, vocês em algum momento talvez tenham estudado, um grupo do grande capital, prestador de serviços de saúde, colocou as suas marionetes para fazer discursinhos assim. Vejam, isso é uma democracia, não dá para a gente querer que o Estado assuma toda a prestação do serviço, não tem problema que tenha saúde suplementar, mas a gente vai regular ela, não tem problema. O que acontece hoje é que aquele grande capital se tornou maior ainda, e monopólico, e cheio de ações na Bolsa de Valores, com capacidade de reunir recursos sociais ampliados. Sabe o que eles vão fazer com o restante da saúde? Tornar ela aquilo que ela é para eles, concorrência, e destruir a saúde pública do país. Segundo exemplo, entre 88 e 96 se fez um longo debate sobre como deveriam ser as novas diretrizes e bases da educação nacional. E o grande capital, muito vinculado à Igreja Católica, às evangélicas, né, que tem nas mãos os colégios jesuítas, as PUCs e por aí vai, fizeram as suas marionetes no Senado de fazerem o mesmo discurso. Veja, não dá para a gente querer reunir toda a verdade sobre como a educação vai se dar no país. Tem que poder existir aí uma margem, mas vejam, são pequenas instituições, são instituições católicas, seculares, né? É um bando de evangélicozinho que quer ali ter a sua faculdadezinha, a sua escolinha para ensinar as crianças dentro das suas doutrinas. Os espíritas estão aí, nossos amigões. E aí vai lá, na LDB, se admite a possibilidade de educação nacional ser partilhada entre público e privado. O que acontece hoje com as instituições educacionais? Não só a imensa maioria das escolas hoje no país são privadas e determinam a formação das gerações de novos trabalhadores nesse país, como, ainda por cima, elas fazem educação privada com verba pública e elas têm no horizonte acabar com toda a educação pública. Não dá para a gente fazer mais esses discursinhos de engodo de que dá para regular, dá para discutir, dá para estabelecer os limites. Porque eu estou vendo a Denise. A Denise é uma menina legal, mas ela não é a política. Ela é alguém interessada na política. Quando eu olho para ela, ela tem as melhores intenções do mundo. Não tem problema. A nossa divergência aqui é de método.
Eu posso olhar para ela e discordar da saída que ela está procurando para um problema que eu também identifico, só que eu proponho outras. Quando a gente olha para ela, a gente não olha ela querendo destruir a educação pública, não é isso que ela quer. Mas o que virá em seguida? Porque não será a Denise que ficará aqui, nem a Eduarda, nem ninguém do movimento a favor das EJs que estará aqui. A política se estabelece e ela tem vida própria. A vida própria dela emana dos interesses que estão por trás. E que não se pode aceitar concessões que são sempre derrotas para nós, concessões, sem que a gente examine exatamente o que está por trás delas. E aí eu quero fazer fazer um último arrazoado, porque talvez eu nunca mais veja vocês. Veja, ainda tem a maioria aqui de estudantes de psicologia? Tá. Para todos no CFH. Meus caros, vocês devem ter estudado em algum momento um cara da escola francesa de sociologia que se chama Durkheim e um cara chamado Weber, dois amigões. Os amigões, no início do século XIX, eles sistematizaram conjuntos teóricos que hoje venceram. Eles balizam todas as reflexões teóricas no interior do conjunto das instituições de pensamento no mundo. Tudo bem? Eles não formularam porque eles tiveram uma grande ideia um dia fazendo cocô no banheiro, sai lá a ideia durkheimiana dos fatos sociais. Veja, eles fazem parte de um movimento na história. Nada contra pessoalmente, Durkheim, assim como a Denise, a Eduarda e todo mundo, eram pessoas muito gentis, provavelmente no trato pessoal, muito legais para sair no final de semana, mas eles faziam parte de um movimento na história. Um movimento na história que eles significam e que tem repercussão direta na psicologia e no conjunto das ciências sociais, como falou o Renato, é que eles tinham uma tarefa. Na escola francesa isso é claro, porque é textual. A tarefa deles é, no interior da universidade, não permitir que continue avançando um tipo de conhecimento, que é uma fração da filosofia radical, capaz de revolucionar teoricamente o mundo, que se punha a pensar todos os dilemas que as sociedades viviam em cada nação no interior das suas instituições e dar respostas a elas. Eles inventaram os métodos contemporâneos, propriamente modernos, de se pensar os problemas sociais no interior das instituições de ensino. Durkheim é textual nisto. Ele diz: há uma filosofia no interior das universidades que está comprometida com uma praxis, mas com uma praxis capaz de inverter o mundo de cabeça para baixo. É preciso que esta filosofia se divida. E que ela se divida em antropologia, sociologia, psicologia e antropologia. As nossas ciências, esse é um legado terrível para nós. Nós sonhamos tanto ser psicólogozinho, bonitinhos, com as nossas lancheiras. Fomos para a universidade e a gente não sabia que no movimento da história, a nossa ciência, que nós nos vinculamos, isso não estava no edital do vestibular, não é culpa nossa. As nossas ciências estão todas comprometidas com fazer com que nenhum pensamento seja radical no interior das instituições de ensino e pesquisa. Nós temos essa herança maldita. Ou ela é subvertida ou ela nos toma. Vem aqui um conjunto, uma pessoa representante do professorado, talvez aquela que possa ter para nós, né, o trato mais gentil e por isso mesmo a mais perigosa. Querer examinar conceito de empreendedorismo, mas não pode situar ela na história, não pode situar ela no movimento que na história ela faz parte, mas apresenta isso em termos científicos. Quer dizer, o movimento do exame das noções, dos conceitos, isso é ferramenta científica, a gente aprende isso. A análise experimental do comportamento está aí todos os dias para nos dar este instrumental. Vejam só, se apresenta cientificamente para retirar da realidade aquilo que é o seu movimento intrínseco. Isto é ideologia também, mas está expressa na forma do método científico. Por isso que nós temos que tomar vários cuidados no interior das nossas ciências contemporâneas
com as vinculações que elas tiveram na história. E a da psicologia não é das melhores. Ela está aí para impedir que um tipo de conhecimento que se conhecia como uma fração da filosofia, comprometida com a praxe, com o mundo, com as transformações do mundo, não continuasse se perpetuando no interior das universidades. Bom, acho que, só para fechar, concordando com o Renato, mais uma vez, infinitas vezes, veja, uma história de amor. O problema das universidades não é de falta de prática. O problema nas universidades, vocês provavelmente sentem isso todos os dias quando identificam aquilo que o Renato falou, que não se lê um livro, não se lê os clássicos. Nós, na maior parte das vezes em que nós vamos falar, nós não sabemos do que nós estamos falando. Nós lemos esses artigos, que vocês sabem muito bem como eles são feitos, porque os de vocês são publicados em revista, mesmo que vocês não confiem neles. Conheço aqui alguns estudantes que foram os nossos estagiários na de aplicação. Tem um exemplo, a questão não é a pessoa, mas um estudante uma vez chegou para nós e disse que não conhecia, estava num estágio, últimas fases já, para se formar. Não conhecia, não tinha lido a Maria Souza Pato. Maria Helena Pato. Esse nome não, mas a Pato, que é a principal teórica de psicologia escolar nesse país. Nunca tinha lido. Provavelmente teve um texto ou outro durante a graduação, mas que passou batido, porque é um monte de textinho. Né? A questão não é ele, a culpa não é dele. Né? Às vezes, como um curso de graduação pode ser orientado para o cara chegar no estágio e não ter nenhuma fundamentação teórica. Nenhuma. Vejam, isto baliza o nosso problema para pensar soluções que não são a EJ. O nosso problema não é falta de prática. O nosso problema é falta de teoria. Inclusive que a teoria não se apresenta mais nos nossos cursos. Não foi sempre assim no interior das universidades e não foi sempre assim no interior da escola. E é isto que nós vamos ter que balizar, recolher as experiências históricas, as experiências que a nossa classe, os nossos já fizeram no interior das instituições formativas e olhar para essas experiências e indagar no presente o que estas experiências podem nos mostrar de soluções. Nós não podemos continuar agindo com a arrogância propriamente subjetiva e neoliberal de todas as vezes em que nós vamos pensar um problema, nós inventamos ele da nossa cabeça. Nós saímos da potência do indivíduo, de poder recolher experiências históricas, para um indivíduo que sempre se propõe a criar algo absolutamente novo. E nesse esgarçamento de necessidade, nós temos esvaziado os conteúdos das nossas ações. As nossas ações têm se tornado sem sentido. Tem um sentido frágil. E nós sabemos disso, porque quando nós vamos sentar nas mesas, nós não conseguimos falar. Quando a gente publica artigo, nós desconfiamos deles. Inclusive quando cai um artigo, independente de quem escreveu na mão, há uma desconfiança cínica nossa em relação a eles. O problema da universidade hoje se situa em outro campo, o de que esta escola muito particular, que se chama universidade, já não tem mais nenhum compromisso com o conhecimento. Tem um compromisso com formá-los como profissionais. Este é um problema gravíssimo, não foi sempre assim e não precisa continuar assim.